Política é um negócio que você corre à toa disso. E de propósito, quem gosta disso faz com que a maioria não goste para que não tenha concorrência. Mas política vem de politeia. E essa palavra poli, que é do grego, significa cidade. Politeia significa organização de cidade. Você vai olhar no contexto geral, a tal da política, para mim, tem um driver mental, chama-se liberdade. Aí você fala, qual liberdade? Liberdade econômica, liberdade geográfica, liberdade de expressão. Todas as liberdades que a pessoa pode ter. Então, como é que destrava o Brasil? Número 1, mudança de mentalidade. Número 2, as pessoas elas precisam produzir. Número 3, precisa de digitalização. A produção envolve muitos assuntos. Mas o principal deles é que a gente precisa criar mais negócios. A gente precisa entender o tempo. Se a gente estivesse falando há 200 anos atrás, seria outro tipo de negócio. A gente agora, a cada 5 anos, a gente evolui 100. A cada 5. Comparado ao que a gente viveu nos últimos 1000 anos. A cada 5 dá um salto de um século. Então, a disrupção está um pouquinho perigosa para o nosso lado. O brasileiro que não está afim de mudar a mentalidade, não tem ensino de educação financeira desde pequeno. Se tivesse, ia ser diferente. Não está ensinando o cara a empreender, senão seria diferente. Não está digitalizando a mente de ninguém. Indo nas favelas, você pergunta o sonho, ou nas periferias, onde está a maior parte dos brasileiros, você vai perguntar o que é o sonho de cada um, jogar futebol, cantar. Nada contra essas profissões, mas eu não ouvi um único caso de alguém falando assim, eu quero ser alguém de inteligência artificial, eu quero ser um engenheiro da computação, eu quero ser um cientista de dados. Nada que vai levar o Brasil para o futuro alguém está querendo fazer. E o Brasil nada mais é do que um pacto entre nós. Se uma nação mais forte entrar aqui, ganhar uma guerra, mandar cortar essa bandeira e mudar esse nome, eles vão mudar o nome e a nossa língua. Alguém que na hora de nascer escolheu a língua portuguesa para falar? Foi porque alguém veio aqui e colonizou a gente. Tem gente que odeia essa expressão. Não, a gente não foi colonizado, não. A gente não foi, não. A gente fala português, foi porque a gente escolheu. Então, veio a nação mais forte que a nossa, vírgula. A nação de Portugal tem 10 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo tem mais gente que a nação que colonizou a gente. Dá para perceber o que é cabeça? Um país, óbvio, né? Historicamente, aqui anos atrás, era muito forte, mas não era rico e nem do nosso tamanho. E aí o que acontece? Olhando por baixo, os caras pegaram pelo menos meio trilhão legalizado e contabilizado de ouro aqui desse país. Aí alguém fala, cara, mas você está cobrando esse dinheiro até hoje. Não, não estou. A gente é mais assaltado com terra rara hoje. A gente é mais assaltado em produtividade, com político. É muito maior. Pelo menos o que Portugal fez foi ensinar a gente a ter pelo menos nobreza. Então um pingo de nobreza que tem no país vem lá de Portugal. Custou uma mentoria, 500 bilhões de dólares. Marcelo, você acha que eles deveriam pagar para a gente algum dia? Não. Estava dado mesmo, igual está dado hoje. Então, não tem dívida, ninguém está cobrando. Mas esse é um passado nosso. Quando você não tem governante, tanto faz, é só ir levando. Quando você tem ignorante, você troca o ouro por espelho, você troca a loucura. Você pega pau-brasil como se fosse um pedaço de folha. É isso que aconteceu. Mas pelo menos veio coisas boas da África para nós. Todos os coqueiros que tem no país não eram daqui, eles vieram da África. Você sabe disso ou não? Os coqueiros, eles eram contrapeso nas caravelas. Então, quando parava ali para atravessar para o lado de cá, descia em Cabo Verde, em alguns países africanos, eles colocavam contrapeso, via com contrapeso, deixava lá na Bahia e depois vazava. Por isso que eles chamam de coco da Bahia, mas não é de lá não, é africano. Não tinha isso aqui no solo brasileiro. Então, quando você estiver vendo um pé de coco, você agradece que nessas viagens a gente acabou ganhando esse pé de coco e acabou plantando no Brasil inteiro. O que muda de verdade? Se você um dia nunca assumir um cargo político, o que muda a nação é você liberar outro para prosperar. Fala assim comigo, eu preciso me liberar para prosperar. Tem coisas que as pessoas não percebem. Por exemplo, uma pessoa religiosa fala, não, quando eu aceito Jesus, toda maldição é quebrada. Vocês acreditam nisso ou não? A única coisa que acontece quando você aceita Jesus é a sua alma ganha um seguro de vida para não ir para o inferno, só isso.
E tem gente que fala, não, mas eu estou na igreja tem 30 anos. A única coisa que você está indo é indo 30 anos e contribuindo e ganhando alguma instrução lá. Mas a maldição continua. Pecados, talvez, dos seus pais continuam rondando você. Você faz de tudo e não consegue liberar essa vida sua para nada. Você não consegue autorização espiritual para nada. Por que não consegue? Porque simplesmente você é ignorante espiritualmente. Se você quiser saber o que trava o Brasil, é mais do que um Lula. O Lula é só a resposta da potestade que tem aí. Perversidade sexual, corrupção e miséria. 3 potestades que governam o solo brasileiro. Quem que faz isso? Todos que chegaram antes de nós. O que nós temos que fazer como povo? Quebrar isso aí. País mais perverso do mundo, que tem mais ataque de perversidade sexual, um dos países mais corruptos. A gente é top 3 naquilo que é dominado aqui na nossa terra. Então, potestade é um negócio muito interessante. Você acha que você colocar um herói para dirigir o Brasil vai mudar. É a mesma coisa de jogar água no ar, assim, ó. Um herói não adianta. Fala assim comigo, não precisamos de um herói. Nós precisamos de um povo. Tá, é um povo que se levanta. Mas a novidade eu fico imaginando, se tivesse uns 100 caras já produzindo o resultado que eu produzi no mundo privado, não estou falando de política não, tendo quase 3 milhões de alunos, se tivesse 10 caras igual eu, daria quanto? 30 milhões de brasileiros. Sem mais, você não tem nem noção, tanto de gente já prosperou me ouvindo, nem eu. Porque tem gente que é meu aluno oficialmente que comprou um produto. E as milhões de pessoas que tomaram decisões que nunca compraram um produto e nem vão comprar. Mas eu fico imaginando, uns 10 ou 100 fazendo essa mesma coisa. É claro que tem esse tanto de gente. Só que por que a gente não está fazendo esse país mover? Porque a gente não tem um propósito em comum. Essa terra aqui é a melhor terra do planeta. Não é bairrismo, não. É quem viajou o mundo inteiro sabe. Você vai olhar para as condições naturais desse lugar, é um absurdo. Aqui não tem geleira. A parte ruim do Brasil para mim é que não tem gelo. Podia ter, pelo menos, gastar uns 2 estados só de gelo para a gente esquiar, né? Vocês concordam comigo ou não? Só que 2 horas daqui no Chile já tá bom, cara. Aqui não tem. Aqui não tem vulcão. Coisa ruim que não tem o vulcão é que a água nossa é pobre em magnésio. Fora isso, a gente não tem nenhum intempérie com esse rolê. A gente não tem tempestade, tornado, é raríssimo. É coisa de 50 e 50 anos para ter um tornado de verdade igual nos Estados Unidos. Então, a gente... você vai pegar a Rússia, que é o maior país do mundo. A maior parte da Rússia é improdutiva. Você pega a Rússia em produtividade é menor que o Brasil. Ela é grande demais, mas tem neve demais. É muito improdutiva aquele lugar. Você olha para o Brasil, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que fazer uma coisa muito simples. O Brasil não tem que fazer nada, quem tem que fazer é o povo. O governo não tem que fazer, quem tem que fazer é o povo. Quando o povo tomar vergonha na cara, nunca mais eles vão apertar o número do azar numa urna. Nunca mais. Nunca mais. Mas por que esses caras apertam? Porque eles acreditam em história. No fundo, eu descobri que pobre não é de esquerda. E eu quero te falar uma coisa que você vai ficar assustado. Pobre também não é de direita. O pobre só quer viver uma história diferente. Ele só quer acreditar em alguma coisa. E o cara de direita não conta história. O de esquerda só fica no chaveco o dia inteiro. Que vai mudar, que vai dar casa. Não dá, não vejo nem... Não tem nenhum cara de esquerda construindo casa em lugar nenhum. Não vejo em lugar nenhum. Não tem. Não tem realmente você pegar um pobre, tirar ele do lugar e falar, agora você não é pobre, mas não tem, é só fábula. Só fábula. Agora, o que a gente precisa fazer? Pilar número 1, mudança de mentalidade. A gente precisa ativar um povo, e esse povo, depois que ele é ativado, ele precisa de ter uma direção. Nós não temos essa ativação ainda mental nessa geração. Muito pouco. De 200 milhões de brasileiros, a gente deve ter 10% dos brasileiros. A gente precisava pelo menos de 30%. Dá para a gente criar uma revolução em 4, 8 anos, em 10 anos, que a gente não viveu em 500. Vocês acreditam nisso ou não? Sim. Só que é o seguinte, o mundo está mirando agora para quê? Para código, para digitalização. Não é informática. O Brasil foi digitalizado, as pessoas elas foram digitalizadas antes de serem alfabetizadas. Antes da gente conseguir a alfabetização no Brasil, a gente pôs um celular na mão de cada um, por isso que está essa atrocidade aí. Cada um mais doido que o outro. Depois que criou comentário, ninguém lê livro mais. Eu vi alguém falando aqui que leu 120 livros no ano, eu fiquei doido, porque eu só cheguei em 86, em um único ano, é meu recorde. O que eu quero que todo mundo entenda olha para a riqueza natural desse lugar. Tamanho continental, 3 safras,
Maior aquífero do mundo, maior espelho d'água do mundo, maior rio do mundo. Se você for comparar, o Nilo tem 6.600 quilômetros, o rio Amazonas tem 6.000. Só que em volumetria de água em braço, se você for colocar num formato linear, passa muito longe do Nilo. Em volumetria não tem como perder. Maior floresta, vai ouvindo se tem alguma coisa errada. Maior floresta do mundo, maior diversidade, biodiversidade do mundo, maior reserva de minério do mundo, maior aquífero do planeta, melhor clima do mundo, sem intempéries, sem neve, sem vulcão, sem tempestade, sem nada. Tem alguma coisa errada. 21 milhões de toneladas de terra rara. Então, nós somos o número 2 de terra rara do planeta. Número 2. Nós somos quase 200 países. Número 2, terra rara, a gente. Só tem uma coisa aqui que é ruim. Não é o presidente, cara. O presidente ele é um reflexo. Metade de um lado acredita em fábula, metade do outro carrega o Brasil nas costas. O Brasil está exatamente partido no meio. Nos fabulistas e nos que trabalham. E qual que é o jogo? O jogo que eles querem é mais uns 10, 20 anos. Colocar 80% do povo sem fazer nada. Só que aí é o seguinte, não é eles que vão conseguir, é a tecnologia que vai fazer isso. Se a gente não digitalizar esse país em tudo, se a gente não liderar uma frente absurda com esse tal de inteligência artificial, se a gente não entrar nessa era de vez de computação, a gente deveria pegar todo esse povo nosso, desde pequeno, e mirar todo mundo nisso. Desde pequeno. 3 frentes. Mentalidade. Mentalidade engloba inteligência emocional. Na mentalidade, ensinar sabedoria, prosperidade, riqueza desde pequeno. Se você ensinar inteligência emocional desde pequeno, não vai ter 50 mil homicídios por ano. Você vai para o Japão, por exemplo. O Japão tem 90 homicídios. Ou 900, um negócio assim. É um absurdo perto do que acontece aqui no Brasil. Lá tem mais gente se matando do que matando os outros. Eles não querem atrapalhar ninguém. Agora aqui no Brasil, o cara por causa de boné mata o outro, por causa de briga de trânsito, mata todo dia. Morre 500 pessoas assassinadas todo dia, mano. Todo dia. Por que não põe essa merda de inteligência emocional desde pequeno? Por que não aprende a mexer com essa inteligência artificial para não ser dominado? Os alunos da nossa escola estão fazendo projeto de inteligência artificial. Por que a gente está fazendo isso? Porque eles não podem ser dominados. As pessoas todas serão dominadas pela inteligência artificial. Você tem que dominar sobre isso. Tá, e como é que a gente faz? Tendo mentalidade, tendo empreendedorismo e tendo digitalização, a chance de dar errado é baixa. O que está acontecendo? Todo mundo tirou proveito de um país chamado China. E o proveito que tiraram é o seguinte, a mão de obra deles era muito barata. O que eles fizeram? Pegaram todos os projetos das grandes companhias do mundo inteiro, principalmente das norte-americanas, levaram esses projetos para a China. Vocês lembram na década de 90, o tanto que a China fazia as réplicas ruins e era tudo muito ruim mesmo? Lembra disso ou não? A gente até culpava o Paraguai, porque a maioria das coisas não vinha direto do Brasil, ia para o Paraguai atravessar para cá. Era tudo muito ruim. Hoje a cópia chinesa é melhor do que o original. Por quê? Os Estados Unidos e grandes nações esvaziaram a classe média, deram os projetos para pagar menos mão de obra, conseguiram lucrar por 2, 3 décadas, só que agora a China falou, agora a gente sabe fazer tudo, então a gente não está nem aí para vocês mais. A gente sabe fazer tudo, então a partir de agora a gente vai mandar no mercado. Começaram a comprar portos e fazer infraestrutura nos países subdesenvolvidos. É o maior exportador, está assim, né? Pau a pau com os Estados Unidos. Está exportando adoidado, e aí o que acontece? Depois que essas grandes corporações esvaziaram a classe média, eles estão tentando pegar para trás agora esse modelo de ter os trabalhos de volta. Vai ser um pouquinho difícil. A Apple, por exemplo, para produzir os iPhones nos Estados Unidos, fez de 10 anos de adequação, uma década, para conseguir adequar. Sem as terras raras, eles não dão conta, e sem a mão de obra chinesa, eles também não dão conta. O que a China fez em 40 anos? Deu uma revolução absurda. Mudou completamente a vida dos chineses, fez uma desossa, pegando todos os projetos do mundo. Carro agora no mundo inteiro, chinês para todo lado. Computador, chinês. Servidor, chinês. Inteligência artificial, chinesa. Tudo agora é chinês. Por quê? Porque eles foram sucateados na sua mão de obra, só que eles aprenderam a usar
pegaram todos os projetos do mundo, de bolsa de luxo, a carro, a tudo. Por exemplo, os Tesla é feito aonde? Na China. Tudo é lá. Ganharam por 30 anos uma vantagem. A China estava lá armando uma bomba nuclear econômica. Tá? E por isso que está ameaçando os Estados Unidos do jeito que está ameaçando. Tá, a gente entra nessa briga de gente grande. Ó, para mim, o Brasil não tem como não ser o terceiro maior país do mundo nos próximos 5, 6 anos. Tinha que ser. É o Japão que fica em terceiro. O Brasil já chegou em quinto. Aí você fala, se a gente aumentar a produtividade do agronegócio, a gente fica em terceiro. Mas o problema é o seguinte, esse é o nosso grande carro-chefe hoje. Não deveria ser nos próximos 10 anos. Tem que ser tecnologia, tem que ser terra rara. Tem que continuar aumentando o agro, investir pesado no agro, porque vai faltar comida. Mas a inteligência artificial vai arrumar um jeito das comidas ser tudo cápsula. E aí o negócio não vai ser mais vantajoso daqui a 30 anos. Então a gente, tendo gente que é visionária, tendo um projeto de país que mira em 50 anos, em 100 anos, é completamente diferente de projeto eleitoreiro. Por que o Brasil é só eleitoreiro? Os caras quebram o país só para ganhar uma eleição. Por que eles fazem isso? Porque a gente não é politizado. A gente tem que aprender política desde pequeno. E por que eles fazem a gente odiar a política? Porque aí, por exemplo, qualquer pessoa normal que entra na política, todo mundo fala, mas você tem lepra, você é louco. Por que você está fazendo isso? Eu faço questão, eu, Pablo, quem tem, problema é dele. Eu, Pablo, não tenho nenhum contrato com nada de ente público, zero. Estou falando que é errado, mas eu faço questão de ficar fora disso. E eu faço um apelo para todo mundo, cara. Entra pelo menos uma vez no pleito eleitoral. Entra pelo menos uma vez. Eu sei que a sua esposa está ouvindo agora, vai pirar. Eu sei que seu pai vai achar ruim. Todo mundo acha ruim. Mas é o único jeito de tirar esses cubanos daqui, mano. O único jeito de tirar esse partido vermelho daqui. 70 mil cargos são de políticos. Esses 70 mil políticos, eles não servem, pelo menos 75% deles não servem para trabalhar no drive-thru do McDonald's. O Sabará já tirou, com a Arca, mais de 3 mil pessoas da rua da cidade de São Paulo. O maior empregador, sabe onde que é? Burger King e McDonald's. Os mendigos servem para ir para lá, mas os 75% dos políticos não servem para assumir cargo público. Eles não dariam conta de atender no McDonald's. Por quê? Incapacidade cognitiva. Só que eles entram, não sei se vocês sabem disso, nós temos hoje 513 deputados. Isso é assustador. Vocês estão prontos para ouvir uma informação? 513 deputados, apenas 5% deles entraram com voto direto. O resto tudo é coeficiente eleitoral. Resumindo, você vota num cara, mas não adianta nada, porque eles criam o quê? Eles colocam pessoas famosas, puxam 1 milhão de votos e colocam gente que não tem voto. Tem cara que tem 150 mil votos para deputado federal e não é eleito. Tem cara que tem 200 mil. Agora tem gente em partido aí que tinha 20 mil e foi eleito. Por quê? Porque coloca um cara que não tem nada a ver com política para arrastar voto para os outros. E no final das contas, 5% dos deputados federais dos 513 que tem no Brasil foram eleitos por voto direto. O resto não é voto direto, distribuição partidária. Chama voto proporcional isso aí. Ou seja, olha o estilo de fazer política. O cara que recebe o voto do povo não vai, mas o cara que, por algum motivo, por exemplo, se a Suzana von Richthofen sair para deputada, além dela ganhar, ela leva mais 8. Por quê? Porque tem gente que é homicida. Imagina o tanto de homicida. Você falar, não, eu sou assassino e eu vou sair. O povo vai votar no seu. Tanto que nós estamos ficando doidos. Então é gente maluca. Eu sou maluco. Os malucos identificam, então eu vou votar no maluco. O que é a parada? A parada é muito simples. Vocês acham que tem chance de mudar essa bodega ou não? Sim. Deixa eu falar o que todo comunista quer fazer. Quer que todo rico vaza daqui, porque todo rico é risco. Por que o rico é risco? Por quê? Mentalidade, porque o rico, ele não curva a cabeça para ninguém. Ele não curva a cabeça para ninguém. Terceiro já, o rico tem um problema. Ele quer que todo mundo viva bem. Aí alguém fala assim, duvido, fala. Duvida? Você aprendeu que o rico quer que você viva mal, né? Se você viver mal, quem vai comprar dele? Qual que é a tendência do rico? Ele quer que todo mundo esteja bem, para todo mundo crescer, porque essa mentalidade de riqueza tem que ter abundância em volta. Se tiver escassez com todo mundo, é isso que acontece. O rico pega a base dele e leva para outra nação onde está a galera com essa mentalidade. Não faz sentido.
Ensinaram você errado. Eu sou aluno de escola pública. Na escola pública, todo dia alguém falava mal dos Estados Unidos. Eu mesmo achava assim, eu não quero nem saber dos Estados Unidos. Quando eu percebi o golpe, é um golpe que veio lá da casa do Karl Marx, só porque ele não respeitava o pai dele, aquele gigolô. Aquele gigolô não teve a capacidade nem de escrever o Manifesto Comunista, quem escreveu foi Engels. O cara não respeitava o pai, o cara não respeitava ninguém e acha que o cara que frita a batata do McDonald's tem que participar do lucro do McDonald's. Quem é que acha que o cara que trabalha fritando batata do McDonald's tem que participar do lucro do McDonald's? Tem alguém? Você acha? É? Sim. Tem um lucro. A maior empresa de alimento do mundo chama-se McDonald's. Olha o que ela falou. Eu acho, eles estão ali trabalhando duro. Então eu vou apoiar a sua ideia. Só que a gente vai pôr só um adendo. Vamos ver se você me apoia. Você pede conta hoje. Vai lá no Carrefour, compra as batatas. Vai, compra a máquina. E você frita suas batatas. E eu até empresto meu M. Pode fazer assim, ó, M, de qualquer coisa. E aí, o que você acha? Por que ele já não fica com 100% do lucro, ao invés de querer o lucro do McDonald's? Existe uma fábula que o comunista prega, que é o sonho dele. É que a empresa não tem um patrão, é que a empresa seja de todo mundo. Meu filho, é igual casa de gente que é... Eu ia falar aqui, mas ia ficar ruim. Não, é aquela casa que não tem dono. Você imagina uma empresa com 100 funcionários, 100 mandando. Você sabe o que significa isso ou não? Eu já participei de reuniões com o sindicato, eu do lado dos trabalhadores, eu já fui proletariado. Eu já fui do lado dos trabalhadores pondo pressão no sindicato patronal e já participei defendendo a empresa. Eu já conheci os dois lados. Vocês querem saber a verdade ou não? Dos dois lados é o dinheiro que manda. Os funcionários, quando vai pôr pressão, os caras donos da empresa, o sindicato que era para defender, fala, calma, vocês estão nervosos, vamos arrumar esse trem aqui. No fundo, quem quer representar todo mundo não dá conta de representar na hora que o dinheiro aparece. Não faz sentido o cara que frita batata fazer parte do lucro. Ele não tem que ter 0% de lucro, 0, qualquer coisa de lucro, ele tem que abrir a dele. É isso que significa livre comércio. É isso que significa empreendedorismo na veia. O cara que sentir que tem que ter o lucro, ele tem que ir no mesmo dia. Se os caras vendem batata aqui a 50 conto, eu vou vender a 20 e vou sentar o bambu. Ao invés dele locar o lugar, ele faz um carrinho. Ou ele vai atender delivery, ou então ele... mas aonde que ele vai aprender isso? É o que eu estou te falando. Como é que um cara que não sabe minimamente disso quer participar de um lucro da maior empresa do mundo? Pablo agora vai defender o McDonald's. Não, a bomba vem agora. Eu acho que ninguém tem que comprar no McDonald's. Na minha cabeça não faz sentido ninguém comprar um trem desse. Você vê, agora era o capitalista que defendia. Eu, capitalista, para mim, quem compra o McDonald's é porque está esfomeado, está precisando de ajuda. Que é uma pessoa normal, podendo esperar uma próxima refeição. Não faz sentido ela parar e comer McDonald's, não faz sentido isso não, hein? Você pega o McDonald's, larga dentro do armário e fica um ano lá sem apodrecer, sem nada, só um doido para comer o trem daquilo. Resumindo, não estou do lado de McDonald's. Eu estou do lado do povo. Que povo? Mas por que você gosta do povo? Você tem coragem de falar? Vocês querem que eu fale rasgado ou não? Sim. Porque é Deus que ama o povo. Deus nunca fez nada para ninguém, fez para o povo. E é por isso que eu amo. Não é por causa de política, não é por causa de voto, não é por causa de eleição, é porque Deus não faz favor para ninguém, a não ser para um povo. O povo judeu, tanto que eles foram contra tudo que Deus falou para eles, mas Deus continua firme com eles. Tem uma passagem em Jeremias lindo, que fala assim, quando você der conta de medir o centro da terra, o tamanho do espaço, eu volto atrás naquilo que eu falei com o povo de Israel. Ou seja, ninguém até hoje chegou no centro da terra e nem dá conta de medir o espaço, porque ele é infinito. Se ele não é infinito, pelo menos não é finito. Porque tem uma diferença muito grande nisso. Está deslocando o tempo inteiro e crescendo o tempo inteiro esse negócio. No que a gente observou, parece que não tem fim. Então vamos lá. Primeira coisa, individual. Para um povo existir, tem que existir um indivíduo. Tem que ter um princípio. Vocês estão assistindo aí, escreve assim, princípio da individualidade. Uma vez vocês ficarem desesperados, vocês que são espiritualizados, estão assistindo aí, vocês precisam de orar por essa nação. Rezar, mentalizar. O Sabará estava fazendo uma mentalização. Era uma mentalização que você estava fazendo? Que eu estava ouvindo dali de dentro. Vocês precisam de mentalizar isso. Tem que colocar a cabeça e o coração para desejar essa transformação. Alguém aqui tem saudade do Brasil da década de 80?
com aquele tanto de coisa, sem infraestrutura, não tinha carro vindo para cá. Vocês lembram que não tinha? Quem é? Parece que só tem gente aqui que nasceu em 2000 para cá. Na década de 80, no Brasil, não tinha carro importado. A gente não constrói carro, imagina, só tinha 5 montadoras aqui e acabou, 3 montadoras. Aí o que aconteceu? Abriu o mercado, a gente conheceu o mercado era fechado. O Collor fez um grande favor, trazendo um monte de marca para cá. Aí você fala, pois é, mas a gente tinha que ter feito as nossas. Aí eu te pergunto, até hoje, nós estamos em 2025, por que não tem ninguém produzindo carro aqui? Alguém sabe explicar isso ou não? Por que alguém falou imposto? Por que a gente não produz os nossos próprios computadores? Por que a gente não produz as nossas próprias geladeiras? Não, gente, presta atenção no que é uma mentalidade slave, escrava. Por que as coisas que a gente tem que comprar dos outros? Alguém falou preguiça. É a mentalidade de consumo e não a mentalidade de produtor. Vamos dar uma salva de palmas para todo mundo que produz, que cria as coisas, que faz e acontece. Por que a gente paga pau para iPhone americano feito na China? Com display da Coreia do Sul? Por que a gente não faz essa merda, gente? Por que cada um... aqui no Brasil tem mais de 150 milhões de aparelhos funcionando. Por que a gente não tem um próprio aparelho brasileiro? Por que a gente não tem a geladeira brasileira? Montada aqui é diferente, a marca não é daqui. O lucro vai para onde? Vai para outro lugar. Então, o Gurgel surtou, cara. Todo mundo fica abismado com esse Elon Musk. O Gurgel fazia carro a bateria na década de 70. Você imagina um brasileiro fazendo carro a bateria? Não foi um tal de um brasileiro lá em Paris que fez o primeiro voo, chamado Santos Dumont? O brasileiro inventa um monte de coisa, moço. O brasileiro inventou muita coisa. Não estou lembrando aqui, mas inventou muita coisa. A Bina, por exemplo, foi brasileiro que inventou. O que é Bina? B identifica A. O identificador de chamada de telefone no mundo inteiro, quem fez foi o brasileiro. O que o Brasil fez? Pix, para você ver, as coisas que o brasileiro inventa. É loucura. Ai, ai. Deixa eu te falar, pedir muito para um povo ter uma mentalidade produtora? Cara, precisamos produzir. Riqueza é produção. E o que é pobreza? Improdutividade. Eu fico imaginando o tanto de dinheiro que a gente gasta em 10 anos com alunos de faculdade e não sai mais um pensador. Só sai militante. Não sai nem um cara brabo, nem uma pessoa assim dessas... deixa eu contar um segredo para você. O mundo já é outro. Se for olhar para o passado, você pega o Leonardo da Vinci, se ele tivesse Instagram nos dias de hoje, ia ter 24 mil seguidores. Com aquele papo dele lá, não ia passar de 24. Olha lá ela, igual eu. Deixa eu te falar. Não ia ter chance. Você sabia que os caras do passado, que a gente aprendeu na escola e que dá toda essa atenção, e de século em século, todo mundo falando super bem deles, eles seriam pessoas com baixo nível de influência nos dias de hoje? Zero. Porque as pessoas dão atenção para loucura. As pessoas dão atenção para qualquer devaneio que aparece. O Brasil hoje bateu o número de 6 milhões de influenciadores. 6 milhões. No fundo, acho que tem uns 10 mil, né? Tipo assim, ou 50 mil estádio lotado. Não. É um pouquinho mais. Tem mais gente que está sendo influenciador nesse tempo. Por que eu estou te contando isso? Nunca teve tão fácil mudar um povo. Nunca teve tão fácil evangelizar. Nunca teve tão fácil resolver problema. Só que a gente faz o quê? A gente usa a tecnologia contra nós. Nunca teve tanta gente doente emocionalmente, de tanto que mexe em telefone. Cervical com problema, dedo com problema, pulso com problema, olho com problema, tudo com problema. Sono desregulado, a pessoa não usa para prosperar, usa para consumir. Mentalidade de consumidor. O tempo todo. Qual que é o problema do Brasil? Mentalidade de consumo.
Isso vai levar você só à pobreza. A pessoa trabalha um mês inteiro só para consumir coisa. Ela não tinha que fazer isso. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que trabalhar para arrumar um jeito de não trabalhar mais. Essa mentalidade do americano é muito interessante. O americano, tem umas coisas bem interessantes com ele. O americano, ele não gosta de fazer certo serviço, então tem que sair os brasileiros para ir lá. Tem um índice chamado IDP, que é Índice de Distância do Poder, que faz com que a pessoa que entra numa empresa, por exemplo, no Brasil, ela sempre acha que ela está distante, ou de ser executivo, ou de ser dono, ou de ser sócio, ou de ser concorrente. O brasileiro, ele tem na cabeça que ele está longe disso. Um americano, qualquer lugar que ele pisa, ele pensa que ele pode ser dono. Aí, nesse índice mundial, chamado IDP, o Brasil está no topo, só perde para o México. O mexicano é o povo que tem o IDP maior do mundo, e os Estados Unidos, menor do mundo. Então, quanto maior o IDP, que é Índice de Distância de Poder, mais escravizado é o povo. Quais são os dois povos que mais são trabalhadores braçais nos Estados Unidos? Mexicano e brasileiro. Vai chegar um dia que vai ter lei aqui proibido ir para os Estados Unidos lavar banheiro. Se for, vai ter que pagar o dobro de imposto. Aí vai ter que dar saída fiscal se for para você lavar banheiro lá. Sabe por quê? Porque não faz sentido. Você que tem coragem de sair de sua terra e peitar cocô de americano significa que você pensa em qualquer coisa que você pôr a mão, irmão. Mas você acreditou numa história. Não faz sentido nenhum. Sabe qual vai ser o movimento se vocês aceitarem essa mudança, a gente destravar esse país de vez? É vindo gente de outras nações para servir a gente aqui. Sabe por quê? Porque o que o PT fez nesses últimos 20 anos, esses dias eu estava meditando, o Lula entrou, eu tinha 16 anos de idade. Eu estava doido. Nunca, nem se me matar. Mas eu acreditei.